Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana e hoje faremos a leitura da quarta aliá da Parashá que nós estamos estudando ao longo da semana, que é a Parashá Miquetes, a 10ª porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano. Eu quero aqui deixar o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à Casa dos Bnei Anusim, a você que está conosco pela primeira vez, você que ainda não está inscrito em nosso canal, possam se inscrever e também deixe o seu like dessa transmissão e compartilhe também o nosso canal com seus amigos e seus familiares. Hoje, terceiro dia da semana, a terceira aliá está no capítulo 41 de Bereshit Gênesis, capítulo 41, do verso 39 até o capítulo 30, ou melhor, isso, capítulo 41, do verso 39 até o Passuque 52. Bereshit Gênesis, capítulo 41, verso 39 até o 52. Então, hoje já estamos aí no quarto dia da semana e hoje estamos no dia 17 do mês de dezembro do ano de 2025 e estamos no dia 27 do mês de Kislev, do ano de 5.786. A você que hoje, dia 17 de dezembro, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidades, muitos anos de vida, Mazal Tov, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. E a você que ainda não é um mantenedor de nossa comunidade, nós gostaríamos de pedir a você que possa, então, se tornar um mantenedor de nossa comunidade. Então, você poderá nos ajudar enviando aí as suas contribuições, a sua tzedakah, o seu maser. Você poderá enviar através do Pix, que aparece aqui na tela, anusimbrasilcristiúma@gmail.com, ou escaneando aqui, né, esse QR Code, e você poderá então também fazer aí a sua contribuição para a nossa comunidade. E eu quero aqui agradecer a todos quanto têm nos ajudado a manter, né, as despesas de nossa sinagoga. Como todos sabem, né, nós não temos um prédio próprio, estamos aí num projeto maravilhoso da comunidade Anusim Brasil, né, com respeito às cotas, né, que estão aí no grupo, que você já deve conhecer. Então, que se assim for, né, se Deus permitir esse milagre acontecer, claro que teremos aqui uma grande sinagoga, estaremos construindo uma grande sinagoga. Mas até o momento não temos. O que temos aqui em Criciúma é um local onde pagamos aluguel e temos todas as despesas. Então, se esse trabalho feito pela comunidade você percebe, você sente que ajuda, que contribui na sua casa, na sua vida, que você então possa nos ajudar a manter as transmissões, né, que tudo isso tem despesa, o local em si onde nós nos reunimos. Então, se você ainda não é um mantenedor, possa então nos ajudar a manter a nossa comunidade, a nossa sinagoga, tá bem? Enviando aí o seu maser ou a sua tzedakah. Então, parabéns aí a você que está completando mais um ano de vida,
neste dia 17 do mês de dezembro, né? O último mês aí do calendário gregoriano. Vamos então à leitura e um comentário da Parashá, da Aliyah. E diz, Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar barum biko ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. Bereshit, Gênesis 41, do verso 39 até o Passuque 52. E disse o faraó a José, depois que o Eterno fez saber a ti tudo isso, não há entendido nem sábio. Não, desculpa, não é essa leitura. Desculpa, para aí, vamos voltar. Hoje, quarta aliada, desculpa. Vamos corrigir aqui a leitura. A leitura é capítulo 41. Capítulo 41 de Bereshit, do verso 53 até o capítulo 42, verso 18. A leitura correta. Vamos fazer a leitura corretamente aqui. Capítulo 41, verso 53, até o capítulo 42, Passuque 18. Agora sim. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar barum biko ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E terminaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como disse José, e houve fome em todas as terras, e em toda a terra do Egito havia pão. E se esfomeou toda a terra do Egito, e clamou o povo ao faraó por pão. E disse o faraó a todo o Egito, ide a José, o que vos disser fazei. E a fome estava sobre toda a superfície da terra. E abriu José tudo onde havia comida e vendeu aos egípcios, e recrudesceu a fome na terra do Egito. E de toda a terra vinham ao Egito para comprar de José, porque havia crescido a fome em toda a terra. E viu Jacó que havia alimento no Egito e disse Jacó a seus filhos, por que estáis olhando um para os outros? E disse, eis que escutei que há alimento à venda no Egito. Descei ali e comprai-o para nós, e viveremos e não morreremos. E desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo do Egito. E a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque disse, quiçá lhe aconteça um desastre. E foram os filhos de Israel para comprar entre os que iam, porque havia fome na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e ele é que fazia vender a todos os povos da terra. E vieram os irmãos de José e prostraram-se ante ele, rosto em terra. E viu José a seus irmãos, e os reconheceu, e não se deu a conhecer a eles, e falou-lhes duramente, dizendo, de onde viestes? E disseram, da terra de Canaã, para comprar alimentos. E reconheceu José a seus irmãos, e eles não o reconheceram. Recordou José os sonhos que teve sobre eles, e disse-lhes, vós sois espias, para verdes a nudez da terra viestes. Disseram-lhe, não, meu senhor, teus servos vieram comprar alimento. Somos todos nós filhos de um homem, e sinceros somos. Não são teus servos espias. Disse-lhes, não, a nudez da terra vieste ver. E disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Eis que o pequeno, como com nosso pai, está hoje, e o outro não está. E disse José, eis que falei a vós, dizendo,
Vós sois espias, com isto sereis provados pela vida do faraó, que não saireis daqui salvo, vindo vosso irmão o pequeno aqui. Envia um de vós que traga vosso irmão, e vós sereis encarcerados, e serão provados vossas palavras, se a verdade está convosco, e se não, pela vida do faraó, que espia sois vós. E o recolheu em detenção 3 dias. E disse-lhe José no 3º dia: Fazei isto e vivereis, pois a Deus eu temo. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, vehayo lanu atah betohenu, Baru atah Adonai noten ha-Torah. A aliada de hoje, ela, como vimos na leitura, se cumpriu o período dos 7 anos de fartura e começou os anos da escassez, que seriam também 7 anos. E a fome começou a tomar conta de todos os povos que habitavam, com exceção o Egito. O Egito era o único país que tinha trigo e que o pão é uma fonte de vida, né? O pão, o nosso pão de cada dia, ele nos sustenta. Então, quando Jacó soube que no Egito havia pão, havia trigo, ele mandou seus filhos para comprar este pão, esse trigo, porque ele disse: senão morreremos. Então, nós temos comentado, temos falado da importância de nós guardarmos, termos uma reserva de dinheiro para que não falte o pão na nossa mesa. Nós não podemos deixar faltar o alimento. Nós não precisamos se preocupar com tanta vaidade ou sermos pessoas muito ostentadoras. É claro que nós temos que trabalhar, a gente fala, temos que realizar nossos sonhos, nossos projetos, lutar por nossos objetivos, pelos nossos sonhos. Mas temos que aprender, como já falamos, a ter uma reserva. Devemos deixar sempre um pouquinho daquilo que a gente ganha em um local seguro, no banco, numa poupança. Por quê? Porque pode surgir alguma situação? Pode acontecer alguma coisa no país que a gente vive? Pode. E caso aconteça, e aí como nós vamos sobreviver se não tivermos o pão na nossa mesa? Então, aí não adianta ter um carro de 200 mil, de 100 mil reais, de ter uma casa de 500 mil reais, de ter 5 terrenos, aí não adianta, porque você não vai comer isso. Nós precisamos do pão para sobreviver. Então, Jacó, quando soube que havia trigo no Egito, ele mandou comprar. Agora, uma coisa muito interessante da aliada de hoje, que nós aprendemos, é que quando começou a se cumprir tudo que José falou, as pessoas foram procurar o faraó. Os egípcios foram ter com o faraó. E o faraó o que respondeu? Olha, esse assunto não é comigo. Você não vem tratar sobre comida comigo. Esse assunto não me diz respeito. Isso, né, demonstra o quê? Demonstra uma sabedoria de quem governa. Porque quem governa tem os seus ministros, tem os seus assessores. E cada assessor, cada ministro exerce e cumpre uma chamada no governo, a gente ouve falar que são pastas, né? Tem o ministro da energia, da economia, tem o ministro da agricultura,
do esporte e assim sucessivamente. Então, cada ministro foi delegado, ele foi delegado a exercer essa função pelo presidente, que é a autoridade maior. Então, ele deve exercer a sua função. O que não pode é o presidente querer mandar, né, nesses ministérios também. Isso não pode, isso seria uma coisa errada. Então, o faraó foi sábio. Quando os egípcios procuraram ele, ele disse: olha, esse assunto não é comigo. Eu sou o faraó, eu sou a autoridade maior, mas quem está administrando essa parte da comida é o Iosif, é José. Vai lá e ter com ele, vocês vão comprar dele, vocês se acertam com ele. Então, o faraó realmente não criou um problema, porque se o faraó viesse a se meter, como se diz, né, a não respeitar aquele a quem ele havia colocado como governador, daria o quê? Um problema, traria um grande problema. Por quê? Porque José não poderia administrar. Mas o faraó foi sábio. Isso é sabedoria de quem governa, né? Então, o faraó deixou e colocou José sobre ele toda a responsabilidade, e José realmente tinha capacidade para isso. Então, cabe a nós também, quando delegarmos algum poder a alguém, se é pelo fato de termos confiança, deixar que a pessoa realmente ela cumpra a sua função. Por quê? Porque quem está na liderança, se começar a se envolver, aí vai dar problema, né? Então, vimos aqui uma grande sabedoria da parte do faraó. Então, uma coisa interessante que a gente aprende na Liá de hoje, por meio do que veio acontecer na história da humanidade, né? 17 anos tinha José, quando foi levado para a terra do Egito, vendido para a terra do Egito. 30 anos estava José. 13 anos depois que José estava já vivendo no Egito, já era casado, já tinha 2 filhos, né? Veio a fome. E quem esperava isso? Quem estava realmente sabendo que isso ia acontecer? Somente Jacó, né? Jacó também era um profeta, como nós falamos, e os irmãos de José também sabiam. Eles sabiam, mas como eles tinham ignorado o sonho de José, eles não imaginavam que tudo que estava acontecendo era uma consequência daquele sonho. Então, como eles rejeitaram José como um profeta, eles também jamais iriam imaginar que tudo que estava acontecendo, aquela escassez de alimento, era uma profecia que estava se cumprindo, né? Assim como também tudo que acontece hoje, que está acontecendo no mundo, muitas pessoas não conseguem entender o porquê está acontecendo tudo isso. Agora, nós, por meio da Torá, que seguimos as profecias, seguimos a orientação de nossa bendita Torá, e no Tanar, no livro dos profetas, nós sabemos que tudo o que está acontecendo no mundo, em Israel, são profecias que estão se cumprindo, e que em breve a esperança do nosso povo vai se cumprir, que é o retorno para a nossa terra. Então, nós não podemos ignorar tudo que está acontecendo. José, os irmãos de José ignoraram e depois foram tratados como espias, como homens que vieram espiar a terra. Então, tudo o que aconteceu com eles, né, foi realmente algo que já havia sido anunciado por este profeta chamado José. Porém, eles não acreditaram, como muitos não acreditaram também em Noé,
quando Noé começou a construir a arca, as pessoas também não acreditaram nas profecias, nas palavras de Noé, né? Então, nada na nossa vida a gente sabe que é permanente, nem na nossa vida material, nem na nossa vida espiritual. Nós temos que cultivar todos os dias, temos que plantar e colher, colher na vida espiritual e colher na vida material. Porque se nós não regarmos, né, a nossa vida espiritual, ela também morre, porque tudo que não é alimentado morre, a gente morre espiritualmente e morre materialmente, né, fisicamente. Então, o nosso corpo, nós precisamos alimentar o nosso corpo, sim, porque caso contrário, vamos morrer. A nossa vida espiritual, temos que alimentar, sim, caso contrário, também morremos. Tudo que não é alimentado, a gente acaba morrendo. Então, o que nos mantém vivo espiritualmente é a nossa esperança, né? A esperança do Olam Rabá, mas só lembrar que isso vai acontecer não é o bastante. Nós temos que viver o nosso dia a dia, né? Dentro da Torá, naquilo que ela nos ensina, na nossa relação com Deus por meio da Torá. Caso contrário, também podemos perecer, né? Então, se passaram 13 anos após José ser vendido, e agora então ele vai ter o encontro com seus irmãos e uma nova fase nessa história vai seguir. Então, e nós ficamos por aqui, né? Lembrando que à noite estaremos acendendo a nossa Hanukkah, do terceiro dia de nossa festividade, e desejo a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, os abençoe, os guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia, Shalom Lekulam Boker Tov, Hag Sameach, Hanukkah. Shalom, shalom.